E aí galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vamos continuar nossa saga pela bioquímica. Vamos falar de hipoglicemia. Vocês sabem como avaliar uma hipoglicemia? Não? Então vejam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para mais notificações e deixem um like, façam seus comentários também. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, toca-lhe pau nesse vídeo. Então, amigos colegas clínicos que ficam com tremores só de imaginar uma crise hipoglicêmica. A hipoglicemia ela é definida como a baixa concentração de glicose no sangue. Em geral, crianças e adultos são assintomáticos, até que a glicose comece a cair abaixo de 39,6 mg por decilitro. A avaliação da hipoglicemia depende criticamente da idade do paciente. Se o episódio ocorreu em jejum ou estado pós-prandial, se o paciente tem diabetes. O detalhamento do uso de drogas é importante e também deve incluir não apenas os medicamentos prescritos, como também os possíveis superdoses e preparações alternativas. Os efeitos clínicos. A hipoglicemia ela leva à supressão da secreção de insulina e ao aumento também na secreção de catecolaminas e a estimulação de glucagon, cortisol e o hormônio do crescimento. A onda de catecolamina geralmente é responsável pelos sinais e sintomas da hipoglicemia, isso é, a sudorese, o tremor, a taquicardia, assim como a fraqueza, o nervosismo e as náuseas. A hipoglicemia ela reduz o suprimento de glicose para o cérebro e os sintomas de perda cognitiva devem ser sempre investigados, uma vez que se reflete em neuroglicopenia. Esses sintomas eles vão incluir uma confusão, uma baixa concentração, indiferença e, em casos mais severos, convulsão e coma. Os efeitos clínicos da hipoglicemia são reduzidos nesse esquema que está aparecendo aí no vídeo. Por exemplo, uma glicose que é acima de 63 miligramas por decilitro, dá para dizer que o paciente está normal. Quando ela for maior ou igual a 45, mas abaixo de 63, as respostas regulatórias já começam a ser um pouco contrárias, né? Começa a ter aumento de glucagon, de catecolaminas. Se ela tiver entre 36 a 45, já começa a haver algum distúrbio cognitivo. Se ela for entre 18 e 36, a gente já começa a ver, inclusive, mudança no eletroencefalograma. E se ela for abaixo de 18, basicamente o paciente entra em coma hipoglicêmico. A avaliação, né? O diagnóstico de hipoglicemia ele é estabelecido quando três critérios, que a gente chama de tríade de Whipple, são satisfeitos. Primeiro, há sintomas consistentes de hipoglicemia. Segundo, a confirmação laboratorial de hipoglicemia. E terceiro, os sintomas são aliviados pela administração da glicose. Então, como um estágio preliminar da avaliação, os pacientes podem ser equipados com dispositivos móveis para medir a glicemia e orientados a realizar o teste quando ocorrerem episódios, por exemplo, sintomáticos. Pode ser necessário antecipar esses sintomas, por exemplo, realizando um jejum prolongado. Se uma amostra de sangue é coletada para análise durante um episódio sintomático, a amostra adicional pode ser coletada para análise simultânea do nível de insulina. Essa amostra não precisa ser analisada imediatamente ou todas as vezes que a glicose é analisada, até que a hipoglicemia seja confirmada. Porém, a informação sobre os níveis de insulina altera o diagnóstico diferencial de hipoglicemia. Então, algumas causas específicas de hipoglicemia. As causas de hipoglicemia elas podem ser divididas em dois grupos. Aqueles que geralmente produzem hipoglicemia no paciente em jejum e aquelas nas quais a baixa concentração de glicose é responsável pelo estímulo.
que a gente chama de hipoglicemia reativa. A hipoglicemia em jejum. As causas da hipoglicemia em jejum incluem insulinoma. Os tumores de célula beta produtores de insulina no pâncreas podem apresentar-se isolados ou fazendo parte de uma síndrome neoplásica endócrina múltipla, que aí já é uma questão mais ampla. O ganho de peso induzido pela insulina é uma característica marcante e localizar o tumor muitas vezes se torna uma tarefa bastante difícil. O câncer. A hipoglicemia ela pode ocorrer em qualquer tipo de câncer avançado. Alguns tumores, como o sarcoma retroperitoneal, podem causar hipoglicemia por produzirem alguns fatores de crescimento que mimetizam a ação da insulina. Doença renal ou hepática. Tanto o fígado quanto os rins são capazes de realizar uma gliconeogênese. A hipoglicemia é ocasionalmente uma característica de insuficiência renal ou hepática avançada, mas isso geralmente não é um dilema para o diagnóstico. A doença de Addison, baseando-se no fato de que os glicocorticoides têm o efeito contrário da insulina, não é surpreendente que a hipoglicemia seja uma característica da insuficiência adrenal. E a septicemia. A gente sabe que a septicemia pode estar associada à hipoglicemia, porém o mecanismo por trás dessa associação ainda não é bem divulgado. E a hipoglicemia reativa, ela pode ser induzida por insulina. A prescrição inapropriada ou excessiva de insulina pode levar o paciente a uma hipoglicemia. Ocasionalmente é importante distinguir entre insulina exógena, administrada por alguém ou pelo próprio paciente, e da endógena, aquela que o paciente produz. Os ensaios padrão para medida de insulina não fazem essa distinção entre os dois tipos. Entretanto, a insulina e o peptídeo C dela proveniente são secretados pelo pâncreas em quantidade equimolar. E a medida, então, do peptídeo C, juntamente com a insulina, permite já detectar a hipoglicemia advinda, por exemplo, de um insulinoma, daquela da insulina exógena, que os níveis de peptídeo C vão estar relativamente ausentes. Pode ser induzida por drogas. Os hipoglicêmicos orais, por exemplo, como sulfonilureia, podem produzir uma hipoglicemia. Existem testes de avaliação de sulfonilureia na urina. Outras drogas que ocasionalmente podem levar à hipoglicemia de modo menos preditivo vão incluir salicilatos, paracetamol, alguns bloqueadores. Mais importantes, os bloqueadores beta, que podem mascarar o episódio de hipoglicemia para o paciente, uma vez que atenuam o efeito da adrenalina, reduzindo ou eliminando sintomas de alerta, como a palpitação e o tremor. O álcool, a hipoglicemia é comum em pacientes alcoólatras. O mecanismo inclui inibição da gliconeogênese, malnutrição e doença hepática. E também a gente tem a síndrome de dumping. O esvaziamento gástrico acelerado, seguido de recessão gástrica, pode resultar na rápida absorção de uma grande quantidade de glicose, culminando com um surto de liberação de insulina. Refeições pequenas e frequentes podem minimizar esse fenômeno. E esse fenômeno também ele é mais visualizado naqueles pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Também a gente pode ter uma hipoglicemia neonatal. Certos grupos de recém-nascidos são especialmente vulneráveis à hipoglicemia. Por exemplo, bebês pequenos para a idade gestacional. Vai ter uma depressão de estoque de glicogênio e insuficiente gliconeogênese pode contribuir para essa hipoglicemia. Bebês de mães diabéticas. Um feto que foi exposto à hiperglicemia materna pode desenvolver uma hiperplasia das células das ilhotas do pâncreas e uma hiperinsulinemia. E após o parto, esse recém-nascido é incapaz de reprimir os altos níveis de insulina, os quais vão se tornar inapropriadamente altos e vão resultar em hipoglicemia.
Anesitioblastose. A hiperplasia de células da ilhota pode ocorrer mesmo que a mãe não tenha sido diabética, sendo as razões ainda meio desconhecidas. E também os erros inatos do metabolismo. Muitos erros inatos estão associados à hipoglicemia. Defeitos na oxidação de ácidos graxos, a estocagem de glicogênio, a galactosemia são alguns exemplos importantes. E pacientes diabéticos, né? Em pacientes diabéticos, a hipoglicemia teoricamente não constitui um dilema de diagnóstico. Os fatores precipitantes vão incluir a ingestão insuficiente de carboidratos, o excesso de insulina ou sulfonilureia, um exercício extenuante e a ingestão excessiva de álcool. Bom, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.